Beleza, então a gente já vai começar. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, né, agora, é sobre a nossa atividade, que vai ser a avaliação, né, desse último bimestre. Para quem já entrou aí na plataforma, já deve ter visto, né, que tem uma atividade lá e tem o que você tem que fazer, certo? Então, o que tem que ser feito? Hoje eu vou falar para vocês sobre, assim, uma forma bem simplificada da qualidade na produção. Mas nos próximos 2 dias de nosso encontro... Só um instantinho, pessoal. Bom, aí nos nossos 2 próximos encontros, a gente vai fazer, tipo, aquelas apresentações que vocês já têm costume de fazer, tá certo? Mas notem que lá já tem também as indicações dos grupos. Só que eu não sei quem são os componentes, né, de cada empresa. Por exemplo, churros e churros, quem são os componentes, né? Aí eu quero que vocês me mandem aí no privado depois, né, no WhatsApp, para que eu possa fazer essa anotação, tá bom? Dos grupos que tem lá. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar as empresas que vocês já têm, né, as ideias das empresas que vocês já trabalharam aí em empreendedorismo, e vão fazer da seguinte forma: vocês vão ter que pesquisar na internet mesmo, né? Ferramentas da qualidade, tá? Pode ser o ciclo PDCA, pode ser o diagrama de causa e efeito, pode ser um fluxograma, enfim, tem várias ferramentas da qualidade, né, que vocês vão poder usar para poder mostrar, né, o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer ou estão fazendo, ou o que pode ser aplicado na empresa de vocês, tá certo? Mas antes de você mostrar a ferramenta, né, aplicada na empresa de vocês, eu quero que vocês falem, né, sobre essas ferramentas, essa ferramenta que vocês escolheram, tá certo? E por que vocês estão usando ela, o que é essa ferramenta, quem foi que inventou, né? Pode mostrar também o template, né, da ferramenta, tipo, como é que ela é preenchida, como é que é essa ferramenta, esse tipo de coisa, tá bom? Algumas curiosidades sobre a ferramenta. E aí, por último, você mostra como é que você vai aplicar, né, dentro da sua empresa, levando em consideração que as empresas já são aquelas que vocês já, já, já criaram, né, junto com a professora Érica em empreendedorismo, tá certo? Entendido? Aí, qualquer dúvida, vocês podem ir me falando, né, perguntando e tal, para mim no WhatsApp, ok? E outra coisa também é que o material que vocês forem elaborando, né, vocês têm que anexar lá na atividade, tá bom? Para poder também ir conferindo com vocês, ok? E é até mesmo uma forma da gente arquivar e tudo, né? A atividade, certo? Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação sobre. Deixa eu botar aqui. Sobre a qualidade na produção.
Bom, inicialmente, né, a gente fala de qualidade, e aí eu já vi aí que a qualidade, ela tá, assim, em tudo que a gente imaginar, né? Principalmente na produção. Mas nesse contexto aí, realmente global, nesse contexto mundial, a gente sabe que é um contexto bem competitivo, né? Em que a gente precisa estar sempre à frente, a gente precisa conquistar novos mercados, né? Para que as nossas empresas elas possam aí se manter, né? Nesse mercado. E a qualidade total, né? É uma forma até mesmo de gerenciamento, né? Que é implantada justamente para melhorar e para que seja pensado, né, nas melhorias de forma contínua esse desempenho dentro das organizações, tá bom? E aí, eu já inicio com vocês sobre as etapas desse movimento da qualidade, em que a gente iniciou, né, com a fasezinha da inspeção. Essas fases são aqui, ó, a fase da inspeção, depois a gente teve a etapa do controle estatístico na qualidade, em seguida, a garantia da qualidade e, enfim, a gente tem aí a qualidade total, tá certo? Aqui também a gente mostra algumas características, né, de cada momento, em que nessa fase da inspeção, o conceito de qualidade era mais uma questão relacionada à qualidade mesmo em termos de um problema, né? Se tem um problema, então isso tinha que ser inspecionado, tinha que ser verificado, tá certo? E o objetivo principal aí nessa fase era justamente obter essa conformidade, né? Digamos que a gente tem um padrão que tem que ser mantido, e esse padrão ele tem que estar conforme, né, o que foi definido, e aí a inspeção ia fazer essas verificações. O responsável, né, no caso, pela qualidade é o departamento de inspeção, e a ênfase aqui nessa fase era justamente no produto. Assim como aí também, né, no controle estatístico, a gente também tinha ênfase no produto. O conceito também de qualidade era mais relacionado a um problema, né? Mas o objetivo principal é justamente obter a conformidade, né, do produto por meio de um controle estatístico. Então já entra aqui justamente as questões dos custos, né? O que a falta da qualidade ia trazer de prejuízo, né, para a empresa. Então, o controle estatístico foi muito importante nessa fase aqui para que o processo, né, e a inspeção fosse definida e usava-se, né, principalmente a amostragem, né, era por uma quantidade, não eram todos os produtos que eram inspecionados, eles eram inspecionados por uma amostragem, e essa amostragem, né, dava a gente usando aí alguns conceitos estatísticos, dava as possibilidades, né, de erro, de acerto, de qualidade, enfim. E os responsáveis eram justamente a inspeção, né, o departamento de inspeção, junto com a engenharia. Na garantia da qualidade, também a gente tem aí a ênfase no produto, né, como vocês estão vendo aqui. Os responsáveis são todos da empresa, tá? Mas o conceito de qualidade passa a ter digamos assim, um incremento, né? Que a qualidade é um problema que deve ser enfrentado, né, proativamente. Então, a gente tem que já prever, né, que aquele problema poderá acontecer. Então, foi nessa fase aqui em que, para se garantir a qualidade, ele já começava a prever possíveis erros, possíveis desvios,
tá bom? E o objetivo principal era obter a conformidade do produto, né, atuando preventivamente. A gente já vê aqui que esse nome preventivamente já tem um diferencial aqui dos outros momentos, né? E, como eu falei, todos eram responsáveis, né? Todos da empresa eram responsáveis. Na qualidade total, aqui a gente tem a qualidade como uma oportunidade de concorrência. Então, aqui, se você tem qualidade total, né, você já vai estar à frente da concorrência. No objetivo principal da qualidade total, ele pensa mais na necessidade do consumidor. E é por isso que a gente vê aqui, ó, a ênfase é justamente no cliente. E esse cliente tanto pode ser o interno, né, que são os nossos próprios funcionários, como no externo, que são os nossos clientes, né, as pessoas que a gente tem contatos aí externos. E os responsáveis, né, são todas as pessoas na empresa, inclusive os fornecedores externos. Então, a gente tem aqui na qualidade total, né, o envolvimento dentro da cadeia produtiva, ou seja, desde o fornecedor até o momento em que a gente tem a saída do produto lá para o cliente, tá? E aí, a gente já entra, olha aí que figura interessante, né? Aí a gente já entra, pessoal, nos gurus, né? Que quando a gente fala de gurus da qualidade total, a gente vai falar digamos assim, do que eles proporcionaram, né, para a qualidade, do que eles trouxeram, né, de novidade, que eles trouxeram como formas mesmo, né, de fazer a qualidade. E esse senhorzinho que está aparecendo aqui, né, como vocês estão vendo, esse daí é o Joseph Mols do Juran, né? Ele é um romeno, nasceu na Romênia, mas foi para os Estados Unidos, né? Se formou em engenharia, direito, e ele iniciou a carreira dele numa empresa nos Estados Unidos, Western Electric. Foi isso que ele, a primeira empresa, né, que ele iniciou aí os seus trabalhos, né? E ele justamente foi o primeiro a propor, pessoal, a questão dos custos, né, envolvendo a qualidade, tá? Então, ele foi o primeiro a definir aí que a qualidade podia ter custos e vantagens, né, para a empresa, tá certo? E aí ele aproveitou, né, essa pegada aí dos custos e categorizou a qualidade, né, em três, como é que eu posso dizer? Em três categorias, né? Tem a questão das falhas, e essas falhas, né, pode ser tanto internas como externas, a prevenção e a avaliação, tá bom? E em seguida, também ele fez aí digamos, a trilogia da qualidade, onde ele foi justamente onde começou, né, esse pensamento da trilogia. Vocês vão ver que a partir desse pensamento dele, da trilogia, formou deu base, né, para outras ferramentas da qualidade. Como, por exemplo, foi ele que iniciou com esse pensamento da trilogia, do planejamento, do controle e da melhoria, né? E isso, pessoal, essa trilogia que ele pensou, né, deu base para o ciclo PDCA. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, no ciclo PDCA. E aí, onde o planejamento, né, temos aí a definição de objetivos, de desempenho, no controle, a gente meu Deus, no controle, a gente avalia o desempenho, né? E na melhoria se busca sempre aperfeiçoar essa qualidade, tá certo? Bom, o próximo guru que vocês estão vendo aí é o Armand Feigenbaum. É um nome assim muito muito bonito, né, pessoal? E ele também é um cara que é dos Estados Unidos, né? Nasceu em 1922, também é engenheiro, ou melhor, foi engenheiro, né?
e também ele é da engenharia, né? E ele foi o primeiro a tratar da qualidade total, né? Da qualidade de forma sistêmica, né? Então, quando ele falou da qualidade de forma sistêmica, né? Ele aproveitou isso e fez aí o que a gente chama de sistema da qualidade, né? Total, ou então sistema de controle de qualidade total, tá certo? E foi ele, né, que formulou todos esses passos para fazer o sistema, por exemplo, da ISO, né? É ele que já iniciou pensando nessas possibilidades, tá? Então, para que esse sistema ele seja efetivo, é preciso absorver todo o ciclo produtivo, né, que começa desde do fornecedor, né, e termina no cliente, desculpa, para obter, assim, produtos e serviços mais econômicos, mas que levem em conta, né, a satisfação do cliente. Vejam aqui que o Feigenbaum, ele pensa muito no cliente, né? Então, o foco dele aqui é o cliente. E aí tem uns passos, né, que ele também já formulou, em que a gente estabelece padrões, avalia as conformidades, age conforme necessário e planeja o melhoramento. Também, esses são os passos do ciclo PDCA. E aí, ele também, ó, já trago aqui para vocês, né, algumas informações, né, dele, que ele já tinha pensado, né, do controle da qualidade, com um sistema efetivo aí para integrar, né, os esforços dos vários grupos que a gente tem dentro da empresa, né, pensando aí no desenvolvimento da qualidade, na manutenção e no melhoramento da qualidade, de maneira que a gente habilite o marketing, a engenharia, a produção e o serviço, né, com melhores níveis, né, econômicos, para permitir aí uma completa satisfação do cliente. E aqui ele traz, né, dentro desse elemento aqui, eu não consegui uma imagem que pudesse, né, ser em português, mas aqui diz aqui, ó, eliminar os 8 defeitos, né? Eliminar os 8 defeitos. E aqui a gente tem os outros defeitos, né? Que é o defeito, aqui, tem aqui a superprodução, aqui temos a espera, o não abraçamento das mudanças, em que a gente tem resistência a mudanças, né? O transporte, os inventários, temos ainda o movimento e o excesso, né, de processos. Então, dentro desses defeitos aqui, a gente pode encontrar, né, algo que barre aí esse controle da qualidade total. Aqui é o Philip Crosby, esse cara aqui também dos Estados Unidos, né, e também engenheiro, e ele nasceu também em 1922, se eu não me engano, acho que foi 1922, e ele era mais ligado à consultoria, né? Ele tinha a consultoria com o próprio nome dele, Philip Crosby Associates, né? E ele aproveitou aquelas noções de custo do Juran, que eu falei para vocês, né? As noções de custo da qualidade, que foi proposto por Juran, né? E pegou esse apelo, né, gerencial, esse apelo motivacional e fez aí o seu programa, que era chamado de programa Zero Defeito. Então, ele pensava, né, na qualidade como algo que não houvesse defeito. Isso, pessoal, foi também, digamos assim, algo em que ele foi um dos caras que foi direcionado, né, pelo movimento aí da qualidade, né, principalmente em programas militares e de empresas, porque na época em que eles estavam pensando, né, na qualidade,
né? Não poderia ter erro. Aí vocês pegam essa partezinha aqui, né, dessa informação, né, programas militares. Já imaginou se naquela época em que eles estavam desenvolvendo, né, que eles estavam pensando na qualidade, que era uma época das grandes guerras, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial, em que durante a guerra um míssil ou até mesmo uma metralhadora ou até mesmo as balas, né, tivessem defeitos. Olha o que poderia causar, né, aos militares, né, a quem estava lá na guerra, poderia causar até mesmo a perda de vidas dentro desse contexto, né? Por isso que ele pensava na qualidade com zero defeito, porque imagina se tivesse defeito num avião, né? E de repente o avião caísse, e no meio de uma guerra, no meio de toda essa conjuntura, né? Complicada que era a Segunda Guerra Mundial. Então, ele falava, né, da qualidade com uma ênfase em fazer certo da primeira vez, né, fazer certo da primeira vez, que não houvesse defeito, para que pudesse também, né, ter um efeito também nos custos, em que pudesse minimizar aí os custos em relação à produção. Agora, esse cara aqui também, né, tem essa mesma pegada do Crosby, né, em que ele também estava no contexto aí da Segunda Guerra. Ele é japonês, né, foi japonês aí, nasceu em 1915, foi professor de química, ele era da química, da área de química. Foi professor, foi consultor, né, consultor de empresas, e ele contribuiu muito aí para a formulação do controle da qualidade por toda a empresa. Então, ele fala que a qualidade, né, ela está envolvida com todos da organização, né, e todo mundo deve e pode, né, contribuir com a qualidade e deve conhecer as técnicas e estatísticas básicas, né, que estão relacionadas à qualidade. Então, foi ele que difundiu as 7 ferramentas da qualidade. E essas daqui são, digamos assim, as 7 que ele formulou, né? E são bastante conhecidas no sistema de qualidade, tá bom? E essas 7 ferramentas que ele formulou, né? Tem a análise de Pareto, que é aquela... Essa análise de Pareto aqui, pessoal, ela tem o fundamento dela, né, naquele... Como é que eu posso chamar, meu Deus? Naquela análise do 80-20, né? Depois, se alguém for pesquisar, né, alguém for usar, né, essa análise, ela vai também poder ser chamada de análise 80-20. Temos aqui o diagrama de causa e efeito, em seguida eu vou mostrar para vocês como é esse diagrama, até porque esse diagrama é também bastante usado, né, e também muito conhecido, que também é chamado aí de espinha de peixe, ou até mesmo o diagrama de Ishikawa. Temos ainda outra ferramenta que ele, né, deixou bastante conhecido, que foi o histograma, as folhas de controle, que, inclusive, quando eu trabalhei como analista de produção, eu usava bastante, né, essas folhas de controle. Temos aí as folhas de controle e checklist, né, são bem parecidos. Os diagramas de escada, os gráficos de controle e os fluxos de controle. Então, foram essas as ferramentas aí bem propagadas por Ishikawa. E essa daqui, pessoal, é justamente o diagrama de causa e efeito, né, também chamado de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. O que ela quer dizer? O que isso aqui quer dizer, professora? Isso aqui só tem um bocado de nome aqui, né? Então, pessoal, aqui nessa ferramenta, a gente vai descobrir, né, as causas e
os possíveis efeitos que essas causas podem ter na qualidade de determinado produto ou serviço. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a pintura danificada. Então, o que é que pode ter ocasionado ou que pode ocasionar um defeito, né, na pintura, certo? A gente pode ter meio de medida, a mão de obra, a máquina, o material, o método ou até mesmo o meio ambiente. Então, vamos analisar aqui em relação ao meio de medida. O que pode ter ocasionado ou o que pode ocasionar, né, uma falha dentro dessa causa aqui, né? Então, o manômetro, que é o que mede, né, a qualidade da pintura, pode ter tido um defeito, a pressão pode estar errada. Já em relação ao meio ambiente, a gente pode ter aí uma corrosão, né, após a decapagem, ou até mesmo um excesso de umidade. Na mão de obra, ó, o operador pode estar sem treino, né, sem treinamento adequado, a gente tem aí uma distância, né, de pintura errada. A gente pode ter também, em relação à mão de obra, um manuseio errado, o operador não é capacitado, né, ou até mesmo parecido, né, com esse aqui, não é capacitado para manusear a forma como se deve pintar, né, o equipamento, o produto, enfim. No método, né, a gente tem aí o preparo da superfície. No preparo da superfície, a gente tem aí as possíveis causas disso, né? No material, a própria tinta, o excesso de solvente, ou até mesmo a falta de dosador. E na máquina que vai ser usada para fazer essa pintura, tem tudo isso daqui, né? Gancheiras, a temperatura da estufa, o equipamento de pintura, enfim, tem tudo isso daqui que podem causar, né, a danificação da pintura. Bom, outro guru que eu apresentei para vocês, pessoal, é o Deming. O Deming, o Edward Deming, também é dos Estados Unidos. Nasceu aí em 1900, né? Também da engenharia. Ele era engenheiro elétrico e foi doutor, né, em matemática. Também ele tem essa pegada aí dos números, né? Mas só que o foco dele, da teoria dele, né, era justamente no cliente. Então, ele associava muito a qualidade, né, na impressão que o cliente tinha do produto, né? Então, tinha menos estatística aí, né, e mais uma impressão qualitativa, né, mesmo do cliente. Então, ele botou aqui, né, a gente vê aqui, identificar e reduzir as causas da variação no processo. A qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Então, a gente está vendo aqui que, para ele, o foco é o cliente. E por isso que ele, digamos assim, ele pensou aí nos 14 pontos ou 14 princípios que eu vou mostrar em seguida para vocês, né? Então, ele formulou aí esses princípios que contribuíram para o período aí que ele passou no Japão. Então, ele também foi para o Japão, né? Ele foi enviado aí pelas forças aliadas para justamente fazer uma reconstrução no Japão, aí, no pós-guerra, e para isso teria que ter um processo de qualidade, um sistema de qualidade, né, em que pudesse acelerar essa reconstrução. E ele passou lá de 1947, se eu não me engano, até 1950, né, fazendo esses processos. Então, ele basicamente ele fundiu, né, essa visão estatística, porque ele era da matemática, né, e com a ênfase de dados dentro do Kaizen. E o que é o Kaizen, professora? É uma forma que os japoneses, né, os orientais, eles têm de melhoria contínua, né? Sempre está pensando na melhoria da qualidade de forma contínua, né? Hoje eu fiz isso daqui bem feito, e amanhã o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso, né, tá melhorando, sempre pensando nessa
melhoria contínua. Então, também é mais uma ferramenta, né, que vocês podem usar, que é a melhoria contínua, que é esse Kaizen que é muito usado, né, na cultura japonesa e que o Demi, né, ele usou aí para o sistema de qualidade. E aí, né, tem aí os princípios, né, de Demi, e são 14 princípios, conforme eu falei aí para vocês, e a gente vai ter que ver, basicamente, né, o que é que fala, né, cada princípiozinho desse, né. No primeiro princípio, ele fala que a gente tem que estabelecer uma constância, né, de propósito entre a melhoria do produto, do serviço, objetivando aí a tornar, né, competitivo e manter-se em atividade, bem como criar empregos. No segundo princípio, adote a nova filosofia, né? Estamos numa era mais econômica, não numa era econômica, e a administração ocidental deve adotar para o desafio concretizar-se em suas responsabilidades e assumir a liderança no processo. No terceiro princípio, deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade. Então, elimine a necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade no produto desde o primeiro estágio. Porque quando a gente introduz isso desde o começo, né, como até mesmo o Crosby, né, já propôs, né, se você começar fazendo certo, dificilmente vai ter alguma coisa errada no final. Então, cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço, ao invés disso, minimize os custos totais e a qualidade, ela proporciona isso, né? Melhore constantemente o sistema de produção, e aqui nesse quinto princípio tem aí o conceito, né, do Kaizen. Institua treinamento no local de trabalho. Quanto mais treinado o funcionário for, mais ele saberá, né, fazer o seu serviço bem feito. Institua a liderança, e essa liderança, né, vai ter aí o objetivo da chefia de ajudar as pessoas e as máquinas e dispositivos a executar um trabalho melhor. No oitavo, elimine o medo, né, de tal forma que todos trabalhem de forma eficaz para a empresa. Elimine as barreiras entre os departamentos, naquela época também, quando ele pensou nisso, era bem fechado, né, cada departamento, onde tinha bem essa questão de não ser tão sistêmico, né, as empresas. Elimine lemas, extortações e metas para a mão de obra, né, extortações para a mão de obra, que exijam um nível zero de falhas. A gente sabe que, às vezes, pode ocorrer, né, falhas, mas zero falhas também pode ocasionar muito estresse nos seus funcionários, né? Elimine padrões de trabalho, cotas de linha de produção, substitua pela liderança, né? Uma vez que elimine o processo de administração por objetivos, elimine o processo de administração por cifras, né? Por objetivos numéricos. Substitua pela administração por processo, através de exemplo dos líderes, né? Os exemplos aí que os líderes podem dar. Remova as barreiras que privam o funcionário, né, horista, do seu direito de orgulhar-se do seu desempenho. E no terceiro, institua um forte programa de educação e autoaprimoramento, né, fazer com que os funcionários eles tenham essa iniciativa, né, essa proatividade, e engaje todo mundo, né, da empresa para esse sistema de qualidade, tá bom? Então, esses são os 14 princípios aí de Demi. E em seguida, eu mostro para vocês que cada guru desse, ele tinha uma definição para qualidade. Juran falava que qualidade é a essência, né? É a ausência de deficiências, ou seja, quanto menos defeito, melhor a qualidade. Para Feigenbaum, a qualidade é a correção dos problemas e as suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados
com marketing, projeto, engenharia, produção e todas as séries de fatores relacionados com marketing, projeto, engenharia, podem, né, influenciar aí a satisfação do usuário. E para Crosby, ele fala que a qualidade é a conformidade do produto às suas especificações. Então, o que está dentro do especificado. Outro também que falou da qualidade, né, que é um outro guru que eu falei para vocês aí, ele traz que a qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente, como eu falei já para vocês aí, quando eu apresentei o Demi, e ele associa a qualidade à impressão do cliente, com a impressão que o cliente tem daquele produto, né, que pode aí trazer essa sensação de qualidade. Ishikawa, ele fala que a qualidade é desenvolver, projetar, né, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor. E quase aí terminando, né, as nossas as formas de definição da qualidade, a gente tem aí, né, essas 5 definições que foram baseadas nos estudos do David Garvin, certo? Que ele fez esse estudo aí em 1992 e ele fez essas definições da qualidade, né? Definindo aí 5 abordagens. Então, a gente tem aí a abordagem transcendental, baseada na manufatura, né? Que é na produção, no produto, no valor e no usuário. E quando a gente fala aí da transcendental, né, vê a qualidade como sinônimo de excelência inata, né? Então, a gente está se referindo aí, basicamente, no que ele se refere, o quanto de variedade ele pode ter de determinado produto, né? Também a gente fala, quando ele aborda aí a transcendência, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele está falando, né, até mesmo da reputação que o produto ou que a empresa ela tem no mercado. Tem também aquela questão dele conseguir, né, o seu produto ou sua empresa, ela conseguir atender às necessidades do cliente, tá certo? E na manufatura, como eu disse para vocês, né, é ligada à produção, né? E aí, justamente, ela se preocupa, né, em fazer produtos e proporcionar serviços que estão livres de erros, correspondendo aí precisamente às suas especificações dentro do projeto. Então, aqui, né, basicamente as práticas que a gente vai ter entre a engenharia e a produção, né, o que está sendo feito mesmo pela engenharia e pela produção. Como exemplo, a gente tem aí produzir, né, para atender plenamente às especificações. Então, quando a gente fala aqui nessa abordagem, né, da manufatura, é mais ligado mesmo às especificações da produção. E a gente tem aí, no caso, também, dentro disso, né, dessa abordagem, qualquer desvio, né, vai aí implicar numa queda de qualidade, porque dentro da manufatura a gente tem as especificações. Então, desviou dessas especificações, né, aí a gente já tem uma queda na qualidade. Então, aqui a gente vê aí o conceito, né, geralmente de melhorias que levam a custos menores. Porque se você fizer dentro do que é especificado, né, e evitar defeitos, né, possivelmente você não vai ter que ter um retrabalho, né, vai ter que refazer aquele produto ou aquele serviço, e você fazendo isso, né, dentro da qualidade, você até mesmo diminui aí os custos da sua produção. E aí você pode transferir isso para o valor do produto, né, o preço do produto. Então, é justamente o que a produção ela repassa, né, para
para o processo, né? O que ela consegue repassar de forma de qualidade, né? Para todo o processo. Nessa abordagem aqui, que é baseada no produto, né? A gente vê a qualidade como um conjunto mensurável e preciso de características que são requeridas para satisfazer o consumidor. Então, aqui são as características adicionais, né? O que se agrega valor, o que faz com que o consumidor ele escolha esse produto e não o concorrente, né? Então, é tipo uma cor, um acabamento, um estilo mesmo do produto, né, ou do serviço. Já essa abordagem baseada em valor, né, define a qualidade em termos de custo e preço, dependendo que a qualidade seja percebida em relação ao preço, né? Então, aqui a gente já está falando, né, em termos mesmo de custo e preço num grau de excelência, tá? Então, é mesmo que, por exemplo, a Apple, né, faz, o que a Toyota faz, o que essas grandes empresas, né, elas definem, né, como uma relação de valor dentro da qualidade. Então, quando você vê, por exemplo, um iPhone, né, você já pensa, esse produto aí é de qualidade, né, é um produto da Apple, então já tem esse valor, né, que de qualidade baseado nisso. E a abordagem baseada no usuário, ela vai assegurar que o produto ou serviço esteja adequada ao seu propósito, né, considerando a conformidade, as especificações e a sua adequação às expectativas do consumidor. Então, aqui, pessoal, nessa que é baseado no usuário, ela realmente para atender, né, o consumidor específico, né? Então, a gente tem uma questão mesmo da definição da qualidade relacionada a um consumidor específico. Poderia ser, por exemplo, a facilidade de manusear, de estocar, ou de limpar, a questão da resistência também do produto, né? Enfim. Então, basicamente isso, as abordagens e que David Garvin, ele propôs, né, na sua teoria e na sua tese. E o que a gente viu hoje, a gente viu aí as etapas do movimento, né, da qualidade, a gente viu os gurus, os famosos gurus, e o que eles propuseram, né, como qualidade e as suas definições, e, por fim, a gente viu aí as abordagens, né, e as definições de David Garvin. Então é isso, pessoal. A nossa aula sobre qualidade foi basicamente essa. E lembrando que na nossa próxima aula, a gente já tem as divisões dos grupos, tá certo? E vocês já vão iniciar apresentando dentro daquela sequência, tá bom? Que eu coloquei lá na atividade, ok? Então é isso. Beijo a todos e até próxima quinta, tá? Tchau!